Fala meu povo, estamos começando mais um vídeo. Dessa vez eu quero falar sobre os meus discos do Bob Dylan, né? Algumas pessoas perguntam, você só ouve Elvis? Daí quando eu digo que não, que eu ouço algumas outras coisas de vez em quando ou com alguma frequência, as pessoas até espantam, né? Dizendo, como é que pode alguém que é fã de Elvis ouvir outras coisas? Enfim, a gente ouve, né? Evidentemente que a gente não precisa necessariamente ouvir só Elvis. Então hoje eu quero mostrar para vocês alguns discos que eu tenho do Bob Dylan. E começando por esse aqui, ó, Highway 61, que é um dos momentos mais importantes, mais interessantes, mais significativos do Bob Dylan. É uma grande virada, quando ele vai deixando um pouco aquela questão do folk, né, o estilo folk, para se tornar também um rocker, para entrar nesse universo rocker também a partir de meados da década de 60. Essa minha edição é uma edição dos anos 70, a edição original, a capa é branca. De qualquer forma, eu acho essa imagem muito bonita. E de qualquer forma, também os brasileiros não têm muita criatividade. As gravadoras, quando elas lançam coisa no Brasil, às vezes elas fazem isso, de colocar a mesma imagem dos dois lados. É uma edição bacana, bonita até, a primeira capa. E aí as músicas, evidentemente, Like a Rolling Stones é minha favorita e a melhor do álbum. Toda a seleção, todas as músicas, a maioria pelo menos, são grandes canções do Bob Dylan e que representam uma fase na carreira dele muito importante. Outro álbum que eu quero mostrar pra vocês, esse aqui, ó, Desire. O meu tá meio estragado, se vocês olharem aqui em cima ele tá meio estragado. De qualquer forma, é um exemplar que eu gosto bastante porque ele tem os encartes internos, tem as letras das músicas, tem uma série de informações bacanas. É um álbum muito importante também da carreira do Bob Dylan, foi lançado em 1976, num momento muito significativo, muito rico da produção artística do Bob Dylan. Alguns dizem que ele faz parte de uma espécie de ensaio, né, para o grande turnê que é o Rolling Thunder Revue, que inclusive virou tema de um filme documentário da Netflix, se vocês quiserem assistir. Eu já fiz inclusive um post no blog sobre o assunto, se vocês quiserem olhar também, eu vou deixar o link aqui na descrição. Enfim, é um disco muito bacana, a música principal, pelo menos no meu gosto, né, é Hurricane, mas aí a gente tem uma série de outras músicas também bastante interessantes nesse álbum. Esse é uma edição holandesa de 1976, a edição americana também é de 1976. Se vocês quiserem ouvir Bob Dylan num momento extremamente produtivo, culturalmente, poeticamente, esse álbum com certeza vai agradar vocês. O próximo disco que eu queria mostrar pra vocês é de uma fase bem diferente do Bob Dylan, uma fase evangélica, vamos dizer assim, em que ele entra no universo do gospel, do spiritual, que é uma fase em que ele diz que ele teve um contato com Jesus e que Jesus teria mudado completamente a vida dele, e aí ele passa a gravar alguns gospel, que é o caso desse aqui, ó, Slow Train Coming, que é interessante para quem gosta de música gospel, mas para quem não gosta de música gospel também talvez não seja tão interessante, né? Isso porque ele tem uma pegada diferente, as músicas têm uma poética diferente também em diversos sentidos. Essa minha edição é de 1979, uma edição brasileira de 1979 e a edição americana também é do mesmo ano. Uma coisa interessante é que eu comprei esses discos de um cara que pra mim ele era meio louco, meio, enfim, fora das ideias, que ele recortou, se vocês repararem aqui, ele recortou a borda do disco, provavelmente porque tinha mofado, porque estava bem deteriorado. De qualquer forma, ninguém em sã consciência faria uma coisa dessa, né? Porque isso é um item supostamente de coleção para alguém que gosta e tudo mais. Mas de qualquer forma o disco toca muito bem, o disco tá bem conservado, então eu acho que não é uma coisa que vá atrapalhar pra mim, pelo menos, né? Lógico que se um dia eu puder comprar um disco com uma capa melhor, evidentemente que eu vou fazer isso. Se a gente pudesse separar uma música destaque nesse álbum, a gente poderia citar, por exemplo, Precious Angels. O próximo álbum que eu queria mostrar pra vocês também é um álbum evangélico, é um álbum gospel, é este aqui, ó, Infidels, que é um álbum interessante para quem gosta de gospel, mais uma vez, que também traz, se vocês repararem aqui, ó, a tradução das letras ou dos títulos das músicas embaixo do título original. É uma capa, a capa da frente é bonita, pelo menos eu acho bonita, e mais uma vez o Bob Dylan está dedicado à parte espiritual, à parte gospel. É mais um exemplar de disco que o nosso amiguinho recortou pelo menos uma parte da capa aqui na borda. De qualquer forma, é um disco que eu guardo na minha coleção, até porque na época, quando eu comprei desse cara, eu paguei muito barato, né? Se vocês olharem aqui, eu paguei R$2 na época. Isso faz alguns anos, mas de qualquer forma ainda era muito barato. A música destaque nesse caso aqui seria Jokerman, que é uma música
forte, uma música que tem uma pegada meio sarcástica, vamos dizer assim. Então vale a pena para quem gosta desse estilo, para quem quer conhecer a discografia do Bob Dylan de maneira geral. De repente é uma das fases que vocês teriam que conhecer de alguma forma. Já mudando um pouco o clima dos discos do Bob Dylan, voltando a gravar músicas mundanas, né, vamos dizer assim, ele tem esse disco aqui, ó, Empire Burlesque, que faz parte da minha coleção, que eu também comprei desse cara que eu falei pra vocês. É um disco diferente, é um disco que faz parte de um momento em que estava surgindo o CD, então ele procurou se adequar a essa nova fase, esse novo momento, nas próprias sonoridades das músicas. É um disco muito misturado, tem gente que diz que ele é muito limpo, muito superficial, é um disco que é muito datado, que tem muitas reformulações, que faz parte de uma época que geralmente a gente não diz isso sobre músicas boas, mas nesse caso aqui a gente costuma dizer que é um disco datado, que tem uma aura de anos 80, né? Para quem gosta dos anos 80, talvez prefira esse tipo de disco, mas não é o meu caso, né? Eu gosto de músicas que não sejam tão datadas. De qualquer forma, tem alguma coisa interessante, mas no geral é um disco meio bagunçado. Essa é uma edição de 1985, a edição americana também é de 1985, ou seja, ele foi lançado na mesma época da edição original. E por falar em disco bagunçado, numa fase não boa do Bob Dylan, a gente tem esse aqui, ó, Knock Down Load, que é um disco muito mal feito, vamos dizer assim, né? Se a gente pode dizer que no conjunto da obra do Bob Dylan ele não é um disco muito bem feito. Mas acho que ninguém tem fase boa o tempo todo, nenhum cantor consegue se manter na mesma qualidade o tempo todo. De qualquer forma, esse é um disco que foi produzido meio que às pressas, ou como algumas pessoas diriam, né, alguns críticos diziam na época, ele foi embrulhado às pressas, né, como uma mercadoria que você pega lá de qualquer jeito, embrulha e leva embora, é mais ou menos isso. O destaque desse disco seria Brownsville Grove, que eu acho que é uma música até legalzinha de se ouvir. Essa é uma edição de 1986, a edição original americana também é de 1986. E mais uma vez a criatividade brasileira não bateu, porque aqui a gente tem mais uma vez a mesma foto dos dois lados do disco. Inclusive nesse não tem nem muita informação em nenhum dos dois lados. Por último dos discos que eu tenho do Bob Dylan, esse aqui, ó, Under the Red Sky, que é um disco bacana, é um disco que marca uma volta, né, vamos dizer assim, do Bob Dylan à produção de discos de qualidade. E é interessante que ele teve uma equipe muito boa na produção, né, os músicos que compuseram esse disco foram muito bons, pessoas conhecidas, né, como o Elton John, como o Slash, o Stevie Ray Vaughan, e consequentemente o resultado dele é muito melhor do que os que eu mostrei anteriormente para vocês. E a capa, se vocês olharem, ela tem um ar meio caótico, né? Meio triste, meio melancólico, enfim. Mas o disco é muito bom, as músicas de maneira geral são interessantes. É um novo momento de produção do Bob Dylan, um momento de boa qualidade nas músicas que ele gravou a partir de 1990, né? Essa é uma edição de 1990, mais uma vez uma edição brasileira, e a edição americana do mesmo ano também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem, comentem se vocês souberem mais coisas sobre esse disco ou sobre os discos que eu mostrei para vocês. Fiquem à vontade para comentar, mandem para os amigos de vocês que talvez gostem de Bob Dylan. A gente se vê no próximo vídeo, um abraço para vocês e tchau!